A mãe é acusada de matar uma de suas filhas e tentar matar outra filha, e o namorado dela, com vinho envenenado no jantar de ação de graças, está fazendo um pedido chocante. Ela quer sair da cadeia. E o motivo? Esse a gente não esperava. Além disso, Eu ainda amo a mulher com quem eu me relacionava. Eu ainda amo a mulher que me deu um filho. A mulher que está lá no tribunal agora merece morrer. esse é o pai da garota que supostamente bebeu o vinho e perdeu a vida. A mãe dela, Gudrun Linda Jean Casper Lehning-Kugel. Ela não enfrenta só acusações de assassinato e tentativa de assassinato no dia de ação de graças. Tenho novas informações sobre como ela teria matado outro homem em 2007 e ainda há outra revelação. Autoridades de outros estados estariam investigando outra morte, e é o ex-marido de Gudrun. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Temos muito a tratar. Vou mostrar mensagens que Gudrun, Linda Jean, Casper, Lehning-Kugel teriam enviado ao pai da filha deles, uma menina que ela supostamente matou. Isso foi antes da prisão de Gudrun, e ela pergunta sobre seguro de vida. Antes de abordar o tema, quero comentar sobre a petição que sua equipe protocolou solicitando liberdade provisória antes do julgamento. A defesa da mulher de 52 anos diz que quando ela foi presa por várias acusações de assassinato em janeiro, ela estava amamentando seu filho de 3 anos e quer continuar fazendo isso. Os documentos também dizem que ela tem um filho de 8 anos. Aqui está uma imagem de Gudrun Linda Jean Casper Lehning-Kugel em Cordon, Carolina do Norte, segundo a WWLOS TV. Você pode ver que ela sorri ao entrar na sala do tribunal. Ela é acusada de homicídio em primeiro grau, 2 tentativas de homicídio em primeiro grau e 3 acusações de distribuição proibida de determinados alimentos e bebidas, pelo que teria feito no dia de ação de graças de 2025. E ela está enfrentando outra acusação de homicídio relacionada à morte de um homem em 2007. Eu a conhecia como Linda Jean Casper. De onde vieram esses nomes, Gudrun e Lehning-Kugel, eu não faço ideia. Esse é Travis Peterson. Ele mora em Wisconsin e é o pai de Lila Leavis, a filha de 32 anos de Gudrun Linda Jean Casper Lehning-Kugel, a mulher que morreu em decorrência do vinho que a mãe dela supostamente deu para ela no dia de ação de graças. Foto que Travis me enviou dele com a filha quando ela, segundo ele, o visitou em Wisconsin no último verão. Essas são fotos que ele nos mostrou de Travis, Gudrun e Lila como uma família jovem no início dos anos 90. Ele contou que se separaram, mas nunca foram casados. Gudrun e Liela se mudaram para a Carolina do Norte quando Liela era jovem. Agora chamarei a Red Gudrun, pois esse é supostamente seu nome legal. E é assim que o sistema judiciário está se referindo a ela. Mas Travis diz que a conhecia como Linda. Travis revelou muita coisa na nossa conversa. E eu vou mostrar para você aquelas mensagens de texto que ele diz que Gudrun enviou para ele depois que sua filha morreu. Daqui a pouco. Isso foi antes de Gudrun ser presa. E ela tinha uma pergunta muito específica sobre dinheiro, supostamente para Travis. Antes de chegarmos lá, quero te mostrar alguns dos novos detalhes que descobrimos e explicar este caso pela perspectiva do Travis. Ele conta que no início de dezembro do ano passado, Linda, mãe de sua filha, ligou para ele aparentemente do nada. Eu soube da morte de Lila pela primeira vez em 2 de dezembro, quando Linda me ligou. Recebi uma ligação de um número desconhecido da Carolina do Norte, então eu simplesmente atendi. Assim que ouvi a voz dela, nem precisei que ela se identificasse. Mas ela queria saber quando eu terminava o trabalho, sabe, depois de uma conversa rápida. E eu falei, não, o que foi? Ela pediu que eu esperasse após o trabalho. Eu pensei, não, você não costuma me ligar assim. O que está acontecendo? Demorou, mas ela finalmente me disse que Lila morreu. Todos no meu departamento sabiam que não era para passar na minha mesa porque perdi o controle. Na época, Gudrun não estava enfrentando acusações. Ela só foi presa semanas depois, em 16 de janeiro. Além da conversa com Travis neste episódio, também tenho mandados de busca recém-retirados de sigilo, detalhando o que a polícia afirma ter ocorrido no jantar de ação de graças que terminou em morte. Vamos relembrar esse jantar. Em 30 de novembro, a família se reuniu na casa de Gudrun, na Schmidt Terrace, em Hendersonville, Carolina do Norte, perto de Asheville. Então, à mesa, havia cerca de 12 pessoas, incluindo Gudrun e sua filha de 32 anos, Lela Leavis.
Você também tem Mia, outra filha de Gudrun, e seu namorado Richard. Além deles, havia 2 homens mencionados no mandado de busca. O primeiro nome de um dos homens é Landon, e a polícia escreveu que Gudrun se referia a ele como seu namorado. Mas havia também outro homem, o nome dele era Jeffrey. E a filha de Gudrun, Mia, diz que Jeffrey era o namorado da mãe dela. Então, uma dinâmica interessante aí. Agora, no jantar, alguns membros desse grupo apreciaram um pouco de vinho. Mais tarde naquela noite, Richard, namorado de Mia, filha de Gudrun, passou mal. Foi então que Gudrun supostamente falou isso para Travis sobre a filha deles, Lila. Ela não falou muito sobre o dia, além de depois que Lila foi para casa. Ela ligou depois que passou pelas montanhas. E isso dá mais ou menos 1 ou 2 horas de viagem, dependendo das condições, para avisar que Lila estava se sentindo mal, só para avisar caso mais alguém do encontro estivesse se sentindo mal. Sabe, sintomas parecidos com gripe, estômago embrulhado e tudo mais. E então ela disse que no dia seguinte, quando tentou mandar mensagem e ligar para Lila, não obteve resposta. Então ela chamou a polícia. E eles basicamente a encontraram morta em sua casa. Gudrun teria dito às autoridades que Lila, Mia e Richard beberam da mesma garrafa de vinho aberta. O documento diz que Mia experimentou o vinho, cuspiu e disse que o sabor estava estranho. Mas Lila e Richard continuaram bebendo aquele vinho. Uma investigação revelou que os 3 consumiram uma substância química chamada acetonitrila. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, assim como a EPA, dizem que é um líquido claro, incolor e pode ser usado como solvente para baterias de lítio. E, uma vez dentro do corpo, pode se transformar em cianeto, que é um veneno potencialmente mortal. As agências agora destacam que esse produto químico é tóxico, causa dor de cabeça, náusea e pode ser fatal se consumido. É extremamente perigoso. Lila morreu em 1º de dezembro. Richard, seu namorado, também foi ao hospital por estar se sentindo mal. E ele ficou lá por quase uma semana antes de receber alta. A polícia diz que o sangue de Richard mostrou níveis tóxicos de cianeto e que ele estava no que eles chamaram de nível 10. Os médicos dizem que qualquer valor entre 0,2 e 5 já é considerado tóxico para essa substância química. Agora, Mia disse à polícia que foi sua mãe quem supostamente pegou uma garrafa de vinho e depois a ofereceu a todos no jantar. Ela achou que o vinho já estava aberto. Talvez faltasse um pouco dele. Agora, Travis me contou, o pai que mora em Wisconsin, que ele foi ao funeral da filha depois que Gudrun ligou para ele e disse que ela havia falecido porque ficou doente e foi encontrada morta em casa após esse jantar de ação de graças. Naquele momento, ao ir ao funeral, Gudrun não enfrentava acusações. E ele descreveu essa como a interação que tiveram, que foi a primeira vez que viu a mulher que conhecia como Linda desde a formatura do ensino médio da filha, anos antes, segundo ele. Tentei me encontrar com ela antes para que eu pudesse fazer perguntas a ela sozinho. Não consegui perguntar tudo o que queria, mas não sei se estou reescrevendo a história, não sei se estou reinventando as coisas aqui, mas quando falei com ela, ela não parecia estar lá, ela parecia robótica. E quando eu ia abraçá-la, quero dizer, era como abraçar uma tábua de madeira. Travis achou esse comportamento estranho, e a polícia também pareceu achar o comportamento de Gudrun estranho. Mia disse que a mãe não tomou aquele vinho por ser alérgica a uvas. Agora, Gudrun parece ter sido franca com as autoridades ao dizer que achava que o vinho poderia ter algo a ver com a morte da filha, de acordo com esses mandados de busca que foram divulgados. Um médico relatou que Gudrun foi ao hospital e informou que o vinho ficava perto de produtos químicos do celeiro, incluindo veneno para ratos. Essas são fotos obtidas nos mandados de busca do celular dela, que os policiais analisam. Antes do jantar, autoridades afirmam que Gudrun pesquisou o que acontece se eu ingerir acetonitrila acidentalmente. Em entrevista à polícia, Gudrun afirmou que alguém de sua casa, chamado por ela de Tio Dan, comprou o produto químico no eBay. Não se sabe quem é essa pessoa. Ela disse que não pôde comprar porque teve problemas para fazer login na Amazon e no eBay. A polícia afirma que Gudrun disse que o vinho estava em uma área onde as crianças brincam e podem ter mexido nele. Uma sargento de lá me ligou e fez várias perguntas e ela continuava perguntando: "Você tem certeza de que é o pai biológico da Lila?" E eu fiquei tipo, por que eu não seria? Eu não sou maluco.
Sim, Lila é minha filha. E eles me disseram que Lynn tinha dito que uma menina de 2 anos, Beatrice, sua filha de 2 anos, colocou o veneno no vinho. Não, você já viu uma criança de 2 anos tentar passar o conteúdo de um recipiente para outro? Não, não é possível. Mas a única coisa que realmente me convenceu de que ela é culpada, ela disse à polícia que o pai biológico da Lila, antes da Lila nascer, estava testando um carro, só para eu entender direito. Estava testando um carro e sofreu um acidente grave que o deixou paralisado do pescoço para baixo. Depois de um tempo, ele disse para Linda que não queria que ela sofresse com isso e cometeu suicídio. E então o irmão do pai biológico de Lila adotou Lila porque não queria que Lila crescesse sem um pai. Agora, vamos falar dessas mensagens de texto que Travis diz que Gadrin enviou para ele antes de ser presa. Travis conta que, após a morte de Lila, Gudrun perguntou a ele sobre seguro de vida e se havia uma apólice no nome de Lila. Ela supostamente disse: "Eu só não quero deixar de fazer nada do que devo por ela." Travis diz que enviou um cheque para Gudrun para ajudar a cobrir as despesas do funeral da filha deles. Travis afirma que enviou uma mensagem a Gudrun no fim de janeiro para obter a certidão de óbito da filha, mas não teve resposta. Essas são as alegações dele que a polícia ainda não verificou. Linda foi presa em 16 de janeiro, é por isso que não recebi nenhuma resposta dela. E então um dos artigos tinha um número da polícia de Hendersonville. Outro artigo dizia algo sobre talvez isso ser um esquema de seguro de vida. E eu reviso as mensagens que Linda e eu estávamos trocando, e uma delas era que ela estava perguntando sobre um seguro de vida que minha mãe e meu pai tinham feito para Lila. Mas isso foi quando ela nasceu lá em 93. Acho que quando ela fez 1 ano, eles nos deram isso. Sacamos porque precisávamos de dinheiro. E eu contei isso para ela. Ela insistiu que eu perguntasse de novo para minha mãe e para o meu pai, então perguntei. Eles confirmaram minha história, só que minha mãe disse que era um seguro de vida para mim, não para Lila. Então vou ter que acreditar na minha mãe nessa. Há quanto tempo ela perguntou sobre a apólice de seguro de vida? Ah, no início ou meio de dezembro, logo após voltar do funeral. As autoridades ainda não comentaram sobre um possível motivo neste caso. Travis afirma que, pelo que sabe, Lila tinha uma boa relação com a mãe, o que torna tudo ainda mais misterioso. No dia a dia eu não saberia dizer. Pelo que ela me contou, elas eram bem próximas. Lila estava pensando em comprar um terreno na Carolina do Norte e ela ia pedir para a mãe construir a casa para ela. E nunca houve qualquer indicação de que havia algo errado entre elas. Eu dizia para Lila que ainda amava a mãe dela e ela respondia: eu sei. Pouca gente imagina que um parceiro ou alguém que conhece seria capaz do que a polícia a acusa de ter feito. Mas, tipo, tem algo no passado dela ou algo do tempo em que você a conheceu que te faria imaginar que chegaríamos onde estamos hoje? Nunca, jamais, nem nos meus sonhos mais loucos. Na verdade, hoje eu estaria defendendo Liela ou Linda contra todas essas acusações, exceto por 2 ou 3 coisas que a polícia disse que ela contou no interrogatório. O suposto assassinato de Lila não é o único do qual Gudrun é acusado. A polícia diz que em 2007 Gudrun encontrou um homem chamado Misha Schmidt. Ele também era chamado de Michael, e ela o encontrou morto no trailer da propriedade onde Gudrun mora, local do jantar de ação de graças. Schmidt era o dono do terreno.
Goodrin morava na casa da propriedade. Goodrin disse à polícia na época que Schmidt era alcoólatra e usuário de drogas. Goodrin disse que viu Schmidt pela última vez 2 dias antes, quando tomaram alguns drinks juntos. A polícia escreveu que quando saiu o laudo da autópsia de Schmidt, mostrou que ele morreu por envenenamento por acetonitrila, o mesmo produto químico encontrado no organismo da filha dela que morreu, e no namorado da filha, que precisou ser levado ao hospital. O nível de Schmidt era 300. Ainda não está claro por que as autoridades acusam Goodrin desse crime após quase 20 anos. Em 2007, e essa é uma parte interessante do mandado de busca que foi tornado público, as autoridades escreveram que uma seguradora disse que uma apólice de seguro de vida foi feita 5 dias antes da morte de Schmidt. Eles também dizem que a descrição dele na solicitação não correspondia à fornecida ao médico legista. A polícia diz que a apólice pagou à esposa de Schmidt $100 mil após sua morte. Não está claro onde a esposa de Schmidt está hoje. Também temos novas informações de que autoridades em outro estado estariam reabrindo o caso da morte de um homem que foi casado com Gudrun Linda. Jan Casper Leinenkugel, e sua morte foi em 2017. O jornal local da Carolina do Norte, o Hendersonville Lightning, informa que a polícia do condado rural de Sawyer, em Wisconsin, está reabrindo o caso da morte de um homem chamado Elroy Lund Jr. Ele morreu aos 70 e poucos anos em 2017 quando era casado com uma mulher 28 anos mais jovem que ele. O nome dela, Gudrun. Segundo o jornal, Lund tinha problemas de saúde, por isso sua morte não foi considerada suspeita. Mas o jornal agora afirma que, com as acusações e denúncias que Gudrun está enfrentando na Carolina do Norte, as autoridades do condado de Sawyer estão reabrindo esse caso. Agora, é importante ressaltar que Gudrun não foi acusado em relação à morte desse homem. Agora, na nossa conversa, Travis levantou algumas questões importantes sobre Gudrun e seu passado. Gudrun tentava se firmar como empresária do ramo de restaurantes em Asheville, Carolina do Norte. Há um artigo no jornal local chamado The Mountain Express, de 2016, em que Gudrun foi entrevistada sobre como ela e seus sócios começaram a planejar o Patent Public House em julho de 2013. Essas fotos ainda estão no Instagram do restaurante, que agora está fechado. No artigo, Gudrun afirma trabalhar desde os 13 anos. Eu era dona de uma lavanderia. Eu tive que aprender a administrar o negócio e consertar as máquinas. Foi uma boa experiência de aprendizado, disse ela. O artigo continua dizendo que ela abriu 6 restaurantes e bares pelo país. Não está claro onde esses restaurantes ficavam. Agora, no artigo, Gudrun diz que seu restaurante foi inspirado pelo conforto, comida e cerveja fornecidos pelos pubs europeus com os quais ela cresceu. E ela afirma ter passado um tempo viajando entre Minnesota, Wisconsin e a Alemanha quando era criança. Você se lembra de Travis questionando o nome de Gudrun, já que a conhecia como Linda quando estavam juntos. O Hendersonville Lightning relata que ela mudou seu nome para Gudrun Linda Jean Casper Leinenkugel em outubro de 2004. Não, ela nunca foi à Alemanha, que eu saiba. Quando eu estava com ela, a família dela a mãe e o pai eram de Spring Valley, Wisconsin. Eles se mudaram para Exmond para administrar a lavanderia lá. Os moradores locais os consideravam forasteiros, então eles quase nunca iam à lavanderia. E só depois que eles venderam a lavanderia para um morador local é que a lavanderia começou a dar certo. Essa é a história que eu ouvi deles. Mas pelo que estou lendo nos jornais, pelo que estou lendo de outras fontes, eu já não sei mais no que acreditar. Essa não é a mulher com quem eu estava. Essa não é a mulher que eu ainda amo até hoje. Aquela, a mulher que me deu nosso filho, foi simplesmente maravilhoso. Eu sei que ela quero dizer, obviamente você sabe, a mãe do seu filho é simplesmente diferente de, sabe, relacionamentos que você pode ter com outras pessoas. Mesmo com tudo isso, vendo do que ela é acusada e as imagens no tribunal, você ainda a ama? Eu ainda amo a mulher com quem eu estava. Eu ainda amo a mulher que me deu um filho. A mulher que está lá no tribunal agora merece morrer. Agora, de novo, essas são palavras fortes para encerrar nossa conversa com Travis. Os promotores dizem que não vão pedir a pena de morte neste caso. E é importante notar que Gudrun é considerado inocente e tudo o que estamos falando são alegações e apenas alegações neste momento.
O caso de Gudrun voltará ao tribunal no dia 11 de maio e será para analisar a petição que a defesa dela acabou de apresentar, pedindo que ela receba liberdade provisória antes do julgamento. Agora, além de Gudrun alegar que quer amamentar sua filha de 3 anos para não ser presa, sua defesa diz que ela tem problemas de saúde e que a prisão preventiva põe sua saúde em risco. E eles também argumentam que as acusações que ela enfrenta neste momento são circunstanciais e, segundo eles, são específicas por natureza, não demonstrando que ela represente um risco generalizado para o público. Agora, diretamente da Carolina do Norte, está Jason Saint-Aubin, advogado de defesa criminal, para comentar o assunto. Sei que você abriu o St. Aubin Law e atua há mais de 20 anos. Não sei quantos casos assim já viu nesse tempo, mas parece haver muitos elementos em jogo. Ainda há muitas perguntas neste momento, mesmo enquanto estamos recebendo mais informações das autoridades. Com a divulgação dos mandados de busca, mais informações são reveladas. Neste momento, o que lhe vem à mente quando olha para o caso contra Lynne Kugel e o quão forte parece ser o caso dos promotores até agora? Essa pergunta vai direto ao cerne de todo o homicídio. Quão forte é o caso? E o interessante sobre esse tipo específico de caso é que em qualquer situação onde a arma do crime supostamente utilizada seja um veneno, é muito raro mesmo que você tenha o que eles chamam de prova direta desse envenenamento. Ou seja, vai ser extremamente raro, a menos que a pessoa seja muito ruim em envenenar, que alguém seja visto colocando o veneno na substância que a vítima vai consumir. Então, em quase todos esses casos, você tem o que chamamos de provas circunstanciais. Evidência circunstancial é só um termo sofisticado para coisas que você não vê, mas que provavelmente são verdadeiras. Então, quanto mais evidências circunstanciais houverem em um caso, mais fácil é processar. E a lei, na verdade, considera as duas coisas com o mesmo peso. Só porque alguém não viu algo acontecer, não quer dizer que não possamos provar que aconteceu. E em um caso como este, alega-se que o envenenamento ocorreu durante um jantar com cerca de 1 dúzia de pessoas presentes. E pelo menos, potencialmente, 6 dessas pessoas consumiram o que supostamente era vinho adulterado. Isso se torna mais forte à medida que mais pessoas se envolvem, e acho que esse é um aspecto único deste caso. Então eu sei que promotores no passado alegaram que ela tinha, e eu cito, o que acontece se eu acidentalmente ingerir acetonitrila no histórico de buscas dela? E eles alegam que isso foi pesquisado antes do jantar, o que eu consigo entender. Como promotor, você apresenta isso ao tribunal, e muitos jurados diriam algo como: ok, entendi. Isso começa a formar uma narrativa para mim do que pode ter ocorrido aqui. Sendo advogado de defesa criminal, como contestaria isso? Sabe como você, em um caso como esse, contestaria essa prova se ela fosse apresentada? Primeiramente, tudo bem, é uma reação justa. Existem outras também. Acho que, como jurado, eu pensaria: isso ia seguir um pouco nessa direção. Acho que, sabe, há muita coisa que complica as questões nesse caso, começando pelo fato de que é realmente difícil separar isso da acusação anterior dela, que provavelmente será incluída nessa acusação específica. Um dos problemas que você vai enfrentar como advogado de defesa criminal nesse caso é o que eles chamam de prova 404B, novamente um número e uma letra, que, em termos simples, significam que a acusação anterior dela de ter usado veneno para prejudicar outra pessoa provavelmente será ligada a este caso e apresentada como prova. Isso torna as coisas um pouco mais difíceis. Mas em relação ao histórico de buscas dela, eu acho que com os dispositivos de hoje em dia, todo mundo tem um histórico de buscas, todo mundo tem itens nesse histórico de buscas. E quando eu faço o que eles chamam de voir dire ou seleção do júri, eu sempre pergunto para as pessoas, sabe, provavelmente ninguém gostaria que todo mundo visse cada item do seu histórico de buscas, porque talvez você não tenha pesquisado aquilo pelo motivo que as pessoas acham que você pesquisou. Tirar as coisas do contexto pode ser algo muito complicado. A questão é que isso pode ser colocado em contexto se, por exemplo, aquele produto químico específico que criou o cianeto fosse encontrado como resíduo na garrafa de vinho, ou se fosse realmente cianeto encontrado na corrente sanguínea daquela pessoa em particular.
Agora, os mandados que eu li e vi não falam sobre os resultados do médico legista no caso, mas isso seria uma questão realmente complicada se essa substância específica fosse a que estivesse presente no local ou se o cianeto criado por ela fosse encontrado na corrente sanguínea. Existem outras defesas e outras formas de afastar um cliente da possível sentença de morte ou até mesmo de uma sentença de prisão perpétua em determinadas circunstâncias. Mas isso envolve defesas relacionadas à saúde mental ou outros tipos de argumentos que podem ou não estar disponíveis. Porque eu também fico pensando, se você é o advogado de defesa nesse caso, quero dizer, você tem 12 pessoas sentadas ao redor dessa mesa, e eu sei que uma das filhas dela, que sobreviveu, alega que foi Gudrun quem trouxe o vinho para ti ir à mesa. Mas também, sabe, eles moram em uma fazenda, ao que parece, ou algum tipo de propriedade rural que você sabe precisa ter esse produto químico porque tem ratos. Acredito que li isso em um dos mandados. Tipo, parece que, sabe, quando você tem 12 pessoas em uma sala, mesmo que ela seja a acusada, tipo, existe uma oportunidade ali para um advogado de defesa, só olhando para essa parte específica do caso, de levantar alguma dúvida na mente dos jurados. Ah, com certeza, por causa do fato de que, em primeiro lugar, há tantas pessoas ali que podem ter acesso àqueles produtos químicos, podem usar aqueles produtos químicos. Pode ter sido algum tipo de acidente só pelo fato de que o que eu li no mandado era que a garrafa já estava aberta e ninguém sabe se foi ela que abriu ou se foi outra pessoa. Certamente, sabe, há uma série de fatos suspeitos ali, como o fato de que ela não bebeu nenhum daquele vinho. No entanto, a própria filha sobrevivente dela diz que ela é alérgica àquele vinho e sabe disso por experiências anteriores. Isso explicaria por que ela talvez não tenha bebido. Então, eu acho que o motivo também pode ser uma questão, porque eu realmente não vejo em nenhum lugar que ela e a família dela não se davam bem. Até o ponto em que, você sabe, o motivo se tornaria uma premissa relevante para tentar envenenar tanta gente assim. É só que eu acho, por si só, já tem muita coisa para se pensar em relação ao porquê alguém iria tão longe para machucar tantas pessoas se não há um motivo para isso. Parece quase igualmente provável, a menos que você tenha muitas outras evidências que poderiam haver circunstâncias em que isso foi acidental. Ainda há muito que não sabemos agora sobre a dinâmica familiar envolvida. Ainda estamos tentando descobrir mais sobre o histórico de Gudrun Casper e de onde ela veio. Eu sei que ela tentou abrir um restaurante em Asheville em algum momento. Nesse caso, de 2007, o nome da vítima é Misha Schmidt. Notei que em um mandado anterior o nome dele era Michael Schmidt, o que mostra que as informações estão um pouco confusas. Você tenta pesquisar sobre ele. Um jornal antigo só dizia que ele morreu de repente. Pelos mandados de busca, vimos que havia acetonitrila no corpo dele, ou seja, o que mais seria necessário. Se você é um promotor nesse caso, além do fato de que a ligação aqui parece ser esse produto químico entre a morte de Lila Leavis e depois a morte de Schmidt, lá em 2007. Eu conheço outro Misha que mudou o nome para Mike. Acho que é muito comum variar esse nome. Mas eu vou dizer o seguinte: uma das coisas que notei ao longo dos meus mais de 20 anos trabalhando em casos criminais violentos na Carolina do Norte é que, muitas vezes, são necessárias algumas ocorrências, uma ou duas normalmente, para que um promotor perceba, especialmente se alguém age de forma sorrateira, escondendo o que faz e como faz. Muitos crimes, na verdade, ficam sem solução, mais do que eu acho que as pessoas acreditam ou gostariam de saber. E o que acontece é que, com o tempo, sabe, seja numa situação em que uma criança vai para o hospital e só quando a segunda vai para o hospital, eles percebem que algum dos pais pode machucar essas crianças. Ou quando uma pessoa acaba morrendo de uma forma misteriosa, mas explicável, onde potencialmente eles não gostariam de pedir que fosse realizada uma autópsia ou um exame toxicológico. Mas quando algo assim acontece, acho que eles investigam a fundo, então, neste momento, é assim que me sinto, sabe? Trazer esse caso à tona, eu acho que cria um desafio muito interessante para a defesa, mas também potencialmente para a promotoria, no sentido de conseguir que esses casos sejam julgados em conjunto. Porque o prejuízo para essa pessoa ao ter ambos julgados juntos seria muito, muito grande.
Então não é um requisito tão difícil para a promotoria cumprir. Acho que se eu fosse o advogado de defesa, estaria me esforçando muito para afastá-la ao máximo daquele caso anterior. Essa era a minha próxima pergunta. Você volta a pensar como jurado e pensa: ok, vamos ver o que os promotores vão mostrar. Você diz que ela foi acusada de um assassinato de 20 anos atrás e, de repente, olha para o jantar de ação de graças. Um pouco diferente, talvez, da maneira que o advogado de defesa criminal gostaria de apresentar isso se o caso for a julgamento. Então, tenho algumas perguntas. Perguntas: qual caso você julga primeiro e esses casos são julgados juntos? Antes de tudo, diria que esses jurados são incríveis. Somos sortudos e temos o melhor sistema de justiça criminal do mundo. Mesmo que você assista à televisão e tenha dúvidas ou preocupações sobre como os casos são julgados ou conduzidos, nós temos o que equivale ao melhor sistema que eu acho que se pode ter e devemos nos orgulhar do que construímos. Mas por causa disso, nós temos proteções, salvaguardas e coisas desse tipo. Isso vai ajudar alguém nessa posição a ser julgado de forma justa. E eu acho que se você é o promotor, você vai apontar as semelhanças entre os casos, independentemente da diferença de tempo entre quando eles ocorreram. Esse tipo de coisa normalmente não é usado para provar, bem, você fez uma vez, então fez de novo. É usado para provar que o mesmo padrão ocorre. Então não é altamente improvável ou irracional pensar que essa pessoa possa ter acesso a esses produtos químicos ou possa saber mais sobre essa situação. Considerando que essa pessoa já esteve próxima de algo assim antes, mesmo que ainda não seja um crime comprovado contra eles. Isso acontece muito em casos de agressão, acontece muito em assaltos, onde o padrão de alguém de realizar uma certa atividade que está sendo alegada é usado contra essa pessoa. E o jurado recebe instruções cuidadosas, todos recebem instruções cuidadosas para não pensar, bem, eles fizeram isso antes, vão fazer de novo. E os jurados são realmente bons no que fazem. Eles vão analisar essa evidência considerando as atividades atribuídas a ela no dia de ação de graças. Mas é muito provável que eles não julguem os dois casos potencialmente ao mesmo tempo para evitar esse preconceito. E, sinceramente, pode ser mais fácil julgar um caso mais recente com testemunhas sobreviventes, o que é muito raro em um caso desse tipo. Normalmente, estamos falando de um único alvo que alguém está observando e planejando com muito cuidado. E trabalhando para, sabe, apenas aquela pessoa. Ver isso em um ambiente onde potencialmente e supostamente várias pessoas foram expostas a essa substância é algo extremamente raro. Acho que nunca vi isso acontecer, exceto no caso do Tylenol nos anos 80, que foi algo indiscriminado. Aqui é algo direcionado, mas contra mais de uma pessoa. Sim, eu lembro que saiu um documentário na Netflix sobre isso, acho que no ano passado. Os promotores não estão buscando a pena de morte nesse caso. O que você acha dessa decisão? Considerando que a Carolina do Norte é um estado com pena de morte e, normalmente, em certos casos, os promotores costumam pedir a pena de morte. O que você acha da decisão deles de não pedir isso nesse caso em particular? Então, até recentemente, decisões sobre a pena de morte eram extremamente raras na Carolina do Norte. No tempo em que estive na região de Charlotte, só me lembro de dois casos em que isso realmente foi mencionado. Um desses casos foi um duplo homicídio de policiais que aconteceu há bastante tempo, e essa possibilidade foi retirada quando se descobriu que um dos detetives do caso não entregou provas para a defesa. Então, mesmo assim, foi retirada como uma possível pena e esse indivíduo acabou recebendo uma sentença de prisão perpétua. Agora, as coisas mudaram. Foi aprovada uma nova lei que permite execuções de quase qualquer tipo, desde que sejam declaradas como humanas por outro estado. Isso significa que se um condenado no corredor da morte decidir escolher uma dessas opções ou optar por uma delas, ou se o Estado não puder fornecer o método adequado de execução por injeção letal, então eles podem escolher usar uma forma diferente de pena ou punição, que é a pena de morte, incluindo pelotão de fuzilamento ou outros meios, até mesmo a eletrocução. Essa lei foi aprovada recentemente no final do ano passado. Então, até agora, nenhum caso real começou a avançar onde esses métodos tenham sido usados.
ou onde a pena de morte tenha sido mais pedida por promotores em todo o estado. Acho que é incomum nessa região do nosso estado ver esse tipo de caso. Não é nenhuma surpresa que mesmo nesse tipo de caso em que várias pessoas teriam sido alvo e ainda assim o estado não opte pela pena de morte. Ainda há um custo bastante elevado e muitos recursos e coisas desse tipo que justificariam eles considerarem se vale a pena ou não. Não me surpreende, pois isso é raro, mas pode se tornar mais comum após o que ocorreu no nosso estado. E vamos ver o que acontece nesse caso em particular. Quero dizer, é clichê dizer que são acusações chocantes, mas acho que quando você lê cada informação que sai toda vez que cobrimos isso, é um caso chocante e vamos ver o que acontece. Jason St. Aubin, advogado criminal da Carolina do Norte, obrigado por estar conosco no Law and Crime, agradecemos. Bem, obrigado a todos por me receberem. É ótimo ver você, Chris. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. E agora também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.